Vamos lá. E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brada. Chico. Ah, sim, Chico, lembrei. Eu acho que lembrei. Eu queria mandar um abraço pro Sargento Diogo. Sargento Diogo, da Brigada Militar, Caxias Sul. Acompanha o canal, gremistaço aí, acompanha desde a época que ele era... servia lá em Antagorda. Eu já vi uma anta. Já vi. Vi mais de uma. Vi várias. Bom, queria mandar também um abraço pro Jamerson Júnior, irmão do Chico. Jamerson Júnior. E gente boa, gente nossa também, brigadeiro, gente fina. Cadê Paulinho? Paulinho! Cara, eu vou te contar pra tu, brother. Os caras gostam de trocar terror no torcedor gremista. E eu queria dizer aí pros coreanos aí, o pessoal aí do Shark ali, esse pessoal que anda roubando água do Guaíba, não, até é bom, né, por causa desse mundaréu de chuva aí, assim não ajuda a alagar para outros lados. É uma utilidade pública aí que eles fazem. Roubar a água do Guaíba, brother. Aí vem sapo, por isso que tá essa ronha aí. Ficam os sapos. Sabe a história lá do bom? É voodoo, né? Da break. Mas o pavor desses caras, a alegria, é dor de cotovelo, brother. Os caras tão apavorados. Eu acho que eles sonham com o Soares, mas que mal o Soares fez, eles torcendo pro cara tá quebrado, tá pisado. Cara, eu avisei, não é. Bom, vamos falar do jogo, depois vem o vídeo do... Eu quero ver as entrevistas Tec Big Big. O Grêmio hoje jogou com a América de Minas. E cuidado, segundo tempo aí, né? Eu tô com a flauta pronta. Tô que nem o Ian Anderson do Jethro Tull. Saca o Jethro Tull? Não saca, né, estúpido? Fica ouvindo Amor com Cheiro de Shampoo. Pelo amor de Deus, cara, o Brasil também pra fazer. E aí, Soares? Bom, vamos comentar a volta depois, a parada pifa aí. A volta do Grêmio. O Grêmio 3-1 no América de Minas. Vou falar do jogo depois, vai vir os Perherps, as datavelhas e todos os tech toys. Aí vou fazer um vídeo, talvez amanhã, vou ver da entrevista. Então eu quero fazer ligeiro, que o jogo terminou agora. E depois eu quero ver as entrevistas aí. Tô aqui na folha do segundo tempo. Aqui essa anotação, minha planilha digital, o meu tablet. O Grêmio hoje começa a partida sem 3 zagueiros. Cuiabano entrando pelo meio como um ponta, Reinaldo e João Pedro, que pra mim é um lateral, cara. Esse cara tomou conta da posição aí. E o Grêmio começa os primeiros 5, 10 minutos do jogo, um jogo feio, jogo truncado, balão, o Grêmio com muita ligação, sem botar a bola no chão, a bola não chegando, o Soares via putaço, inclusive putaço na cara, né? E o Grêmio entrou com o Mila, né? Junto com o Vila Sante, enquanto o Cristaldo ficava teoricamente mais próximo e mais liberado para jogar junto com o Bitelo e Soares, coisa que não aconteceu. O Cristaldo realmente apagado no jogo, mais uma vez o mesmo Cristaldo que a gente viu, um cara que parece que não estreia, né? Fez uma acho que até no jogo contra o Flamengo agora, mas jogo aí, os últimos jogos aí o Cristaldo jogou muito futebol. Mostrou o futebol que ele tem uma categoria, né? Mas, mais uma vez, foi um ponto baixo para mim do time do Grêmio. O Grêmio, a partir dos 10, 15 minutos, consegue botar mais a bola no chão,
tem mais posse de bola, mais volume, mas o América de Minas jogava com a Luiz e um outro jogador, que eu não sei o nome, atrás da linha dos volantes. Vila Sante, o melhor jogador para mim disparado da segunda metade do primeiro tempo, de boa parte do jogo, inclusive, né? Mas é que tantas coisas foram acontecendo e aconteceram, e tudo se resume, e tu chega no final do jogo, cara, é incrível. Enquanto eu tive a Vila Sante como melhor do jogo, Soares já tinha feito gol, eu tinha já o Reinaldo ou o Vila Sante, mas o Soares é tão participativo, é tão diferenciado, que chega no final do jogo, tu faz a conta e dá Soares, cara. O cara é o artilheiro do Grêmio, o jogador com maiores assistências. Os colorados andam cagados aí, estão pensando até em mudar a cor do calção, porque branco não dá pra usar, né, brother? É uma fiasqueira. Agora estão jogando uma bizonhice lá contra o Coxa Branca. Né? Tem segundo tempo, estamos aí, estamos atentos na entrevista e depois na secação. Porque não dá pra dar mais pra esses loucos, brother. Eles se asseiam com qualquer coisinha, até com a desgraça alheia. Estão cagados, estavam numa facerice aí, entraram na pilha de que o Soares ia se aposentar hoje. Pois o Soares entra como capitão do time e conduz o Grêmio à vitória. O Grêmio sai perdendo o jogo, é verdade, né, numa falha tremenda, e vamos parar com a palhaçada, né? Vamos parar com a palhaçada. O titular é o Ariel, põe o cara e fecha toda com essa palhaçada. Há quanto tempo o Grêmio vem se palhaçando com o goleiro, ou então contrata um goleiro titular. Eu sou contra contratar Rocher, coisa, eu acho que o goleiro tá ali, e Breno ou o Chapecó pode vender tem reserva, papapá, não precisa ter goleiro, mas se é pra ficar essa palhaçada, esse rodízio, essa lenga-lenga, né? Então contrata um para vir e chegar e sair fardando de titular, né? E aí aguenta as consequências. Mas o Grêmio, voltando ao primeiro tempo, o Grêmio toma o gol, empata o jogo, mas não consegue ser criativo. Apesar dos dois laterais estar jogando bem, o Grêmio jogou muito pelo lateral, a sua bola não chegou no Soares. Soares vindo muito buscar o jogo, e posso dizer que o Bitelo errando muito passe. Poderia ter feito um melhor primeiro tempo, e o Grêmio totalmente desentrosado, sem velocidade e com pouca criatividade. Né? Apesar de estar mais volume de jogo, o Grêmio poderia mais contra esse time ruim do América Mineiro. O Grêmio consegue um empate, mas vai para o primeiro tempo. Óbvio que com grandes chances assim de virar, mas um 2-1. Né? Então, e parece que o Renato viu isso. O Renato viu a necessidade de articulação, a falha e a técnica dos lados do América, a facilidade com que Reinaldo jogou, e João Pedro, acho, ou Pedro Paulo, mas é João Pedro. Esse sim, é um bom lateral, chega à frente, cruza, participa bem ofensivamente, vem marcar, é muito apoiado, e o suporte que o Vila Sante dá, inclusive nos dois lados, para os laterais. O Vila Sante cada vez se torna, pois não é, um grande primeiro volante que sabe jogar, chega à frente e chuta e marca como marcou. Né? O Grêmio, então, após o empate, volta para o segundo tempo com modificações. Sai o Vina, entra o Natan, é isso, né? Sai o Mila, é o Vina que sai, e entra... que eu viajei aqui, cara? Entra o Natan e o Vina, sai o Mila e o Cuiabano. Tô delirando aqui. E o Grêmio realmente, a partir do primeiro tempo, dos primeiros minutos de jogo, o Grêmio volta com a mesma posse de bola e com muito mais técnica, muito mais Soares conseguindo ficar mais próximo à área e participando, boas articulações. O Grêmio, logo a gente observava que o Grêmio iria marcar, iria virar o jogo, né? Deixa eu só ver uma coisa. Tá, entendi. E a virada sai, né? Um grande passe do Soares para o Reinaldo, né? Chegar e tocar. Aquilo nem foi um cruzamento, mas um toque também magistral, né? Pro segundo gol, pro Vila Sante marcar. O primeiro gol do Bitelo também foi um passe, uma grande participação do Soares.
a visão, a velocidade, ainda bem que Bitelo conseguiu acompanhar e fazer aquele gol no diagonal. O Grêmio vira a partida, e a partir desse gol, principalmente a partir do terceiro gol do Soares de perna esquerda, né, o Grêmio tomou conta do jogo, deu um chocolate com um jogador a mais, é claro, e o América de Minas foi um time no primeiro tempo que agrediu no sentido ofensivo e fez rodízio, o melhor estilo de jogadores, de treinadores até aqui do Sul, né? Dois jogadores se revezando e violentamente. O Bitelo apanhou muito no primeiro tempo. Então foi justificada, né? Uma falta atrás da outra ali, forte, já tinha sido avisado a expulsão do jogador do América. Mas voltando ao posterior do terceiro gol, o Soares, um golaço, um jogo assim para entrar para a história, para dar um tapa na cara do terror que fizeram com o time do Grêmio. Soares fazendo um partidaço no segundo tempo, mas Soares fazendo um partidaço, Reinaldo jogando muito, e a articulação que teve Natan, principalmente Natan, ajudando o meio-campo do time do Grêmio a conseguir a articulação que não teve. Né? Assim, e aí sim a aproximação do Cristaldo, que jogou um pouco melhor, né? E a aproximação de Bitelo com Soares, as jogadas dos laterais jogando, conseguindo também aproximar e jogando com o Soares, e a bola indo no Soares, meu amigo. Dificilmente não dá algo. Não abre uma jogada, não desafoga um time, não dá um passe para gol ou não é gol. Né? Soares, no primeiro tempo, foi um grande expoente positivo do Grêmio, aquela cabeçada. Ele quase fez um golaço, se aquilo ali vira vinheta. Então, assim, o que eu ia dizer é que o Reinaldo me surpreendeu, o Vila Sante fez um partidaço. No primeiro tempo, ele foi o dono da marcação do meio-campo, um dos poucos que articulou. Né? Mas aí no final da conta, né, tu vai olhar o fraco primeiro tempo e o ótimo pro segundo tempo do time do Grêmio, com as modificações do treinador, tu vai olhar em todos os lances, fecha a conta, passa a régua, lá embaixo no saldo, dá Soares o melhor em campo. Grande partida do Reinaldo, grande partida do Vila Sante, grande tapa na cara da imprensa que toca terror. Óbvio que o Soares tem problema, óbvio que essas coisas que estão sendo cogitadas aconteceram, mas não esse terrorismo. Não esse terrorismo. Vamos ver a entrevista agora, e bonito de ver, né? Eles tudo cagado. É bonito de ver. A vergonha que esses caras estão passando, festejando uma possível aposentadoria precoce do que está no contrato, e eu ainda vou falar melhor sobre o Soares, do que eu penso, do que de quando ele vai jogar. Vamos ver a entrevista, né? Mas é bonito ver esses caras passando vergonha, xaropeando o cara, se acordando mais cedo, e é assim, né? 3-1, fecha a conta, passa a régua, deixa eu me informar do que está acontecendo.